você já introduziu aquilo que eu já ia te perguntar, né? Você, com essa parte de consultoria, auditoria, como tem sido essa rotina, essa realidade agora, durante a pandemia? Muitas empresas com home office, muitas empresas passaram muito tempo literalmente fechadas, nem mesmo com atividade home office. Então, essa Verdade. retomada, como está sendo? E como está sendo esse olhar? Você deu esse exemplo fantástico, né, da empresa que o ergonomista entra e tal. Mas como está sendo esse olhar no contexto geral? Eles estão tendo essa preocupação de olhar, né, a saúde dos trabalhadores que estão trabalhando remotamente? Como está sendo essa adaptação? Olha, tá sendo, a gente tem vários exemplos, né? Eu vou pegar basicamente os clientes que eu tenho mais visitado. Primeiro é que a gente, como você falou, nós ficamos um tempo realmente parados, Isso. né? E no primeiro momento, Iris, a maior preocupação, e que ainda é, mas eu digo no primeiro momento porque se sabia muito pouco dessa doença, a primeira Isso. preocupação era realmente com a saúde dos colaboradores, né? Então, Exatamente. nós, inclusive, aqui na Qualiseg, ajudamos a desenvolver vários protocolos de saúde. Que Protocolos de ótimo. posto de trabalho, higienização de posto de trabalho, higienização de Olha aí. ferramentas individuais, né? Porque quando você faz a troca ali, e principalmente áreas comuns, porque na maioria das áreas comuns, eu até já te adianto, elas estão interditadas nas Isso. organizações. Mas existem áreas comuns que não podem ser interditadas. Um exemplo clássico é o refeitório, é um Isso. vestiário, Não tem né? como. Então, não tem como. Então, para essas áreas que não puderam ser interditadas, nós tivemos que gerar, primeiro, adequações físicas e também mudanças nos horários, né? Então, por exemplo, o vestiário, o refeitório, são exemplos clássicos, onde a gente tem que fracionar o acesso das pessoas, criar horários diferenciados para não se ter aglomeração. Então, teve toda uma preocupação. Já agora, nesse momento, o que eu percebo mais, sabe, Iris? Muitas empresas também preocupadas com a questão psicossocial. Tá? Isso por quê? Porque a pandemia está trazendo. Ai, gente, deixa eu mandar um beijo para minha professora Manuela. Ai, Que que linda, honra, bem-vinda. professora! Bem-vinda, Linda! Olha, essa professora. mulher nos representa. Ela é É, maravilhosa na educação, na OAB, é uma grande advogada, é uma grande militante dos movimentos sociais. que É uma honra, honra, bem-vinda. né? Muito bem-vinda. E aí, Iris, o que é que a gente tem percebido? A pandemia está trazendo, mas está trazendo muito, muitos problemas psicossociais. Muito. Sejam por vários motivos, né? Muitas famílias, os maridos perderam os empregos. Muitas famílias, elas estão passando por momentos onde ou você tem pessoas doentes ou pessoas que faleceram. Então, quando Verdade. você fala da estrutura da empresa, do ambulatório, de uma ouvidoria, essa estrutura realmente precisa ter dentro das Isso. organizações. Né? Eu tenho clientes, né, de empresas aqui do estado que eles até abriram um canal diferenciado para as pessoas poderem conversar, né, contar suas angústias, né? Por quê? Porque nós estamos vivendo um momento muito atípico, né? As crianças estão em Totalmente. casa, não estão indo para a escola. Então, aí você entra com a questão da violência da mulher também, Que que isso daria aumentou uma outra live, bastante. Dá uma outra live. né? Com certeza. Daria uma live inteira. Mas o que é importante a gente entender é que as empresas precisam ter essa sensibilidade. Eu acho que Isso. esse é o momento de estar sensível. Sensível a essas questões femininas, sensível a essas questões de caráter psicossocial, de qualidade de vida, né? Então, essa sensibilidade é o que vai demonstrar realmente se aquela organização, inclusive para que a mulher pense como trabalhadora,
como profissional, se aquela organização conseguiu acolhê-la no momento que ela mais precisou. Exatamente. Né? Então, eu Justamente. sempre Por falo isso muito eu isso, perguntei para né? você como está essa questão, né? Como está sendo olhada a empresa para essas funcionárias que estão fora. Porque a gente, lá na rede, a gente teve uma série de lives, inclusive, a gente teve a psicóloga Isabela, que foi fantástica, e ela falou disso, e aumentou muito o caso de mulheres com depressão, com ansiedade. Né? Eu tenho 3 amigas que têm ansiedade, uma delas, além de sofrer com questão da ansiedade, ela é depressiva, ela já tentou suicídio, e a Isabela falou, Iris, foi assustador o aumento. Né? Para nós que trabalhamos com essa área do atendimento clínico, eu migrei muito rapidamente, que eu não podia deixar clientes minhas na mão. Tinham clientes em casos graves de depressão, e eu fui correndo para o online para ajudar essas mulheres. E aí foi ela até que trouxe um dado interessante. Ela fez, algumas empresas estão contratando a gente para fazer esse processo, né, de ouvir, de aconselhar. E eu fiquei muito feliz, Exatamente. porque agora, mais Exatamente. do que nunca é necessário, o que você falou, famílias perderam entes queridos, famílias perderam a sua fonte de renda. E isso na cabeça de uma mulher que é mãe, que é companheira, que vê o filho passando necessidade, que vê o marido aperreado, gente, é uma pressão muito grande. Né? Muito Então, grande. a Muito gente vê que as empresas estão começando a ter esse olhar, é fantástico. O grande. Cleonice Rotary Clube de Lajeado, bem-vinda, que prazer ter você conosco. Um abraço para a Ju também, para a Deise, que entrou aí. Você Ai, viu que que coisa legal. linda, a Muito sua professora falou de você, coisa mais linda, ela corujando as alunas. Ela é maravilhosa, né? Uma mulher maravilhosa. Para mim é uma referência sempre. Ela. Ai, que bom. Isso que você falou, Iris, é muito importante. E eu queria ressaltar também que existe o outro lado também, que é muito importante. Por exemplo, nós tivemos clientes, né? Eu tenho alguns clientes que, mesmo com a pandemia, por serem empresas de primeira necessidade, eles não pararam, muito pelo contrário. Sim. Eles trabalharam muito mais, ainda mais. E foi muito interessante, porque recentemente eu fui fazer uma auditoria em um desses clientes, né? Que é a indústria de alimentos, higiene e limpeza, tal. E aí eu perguntei isso para eles. Eu disse, olha, em relação à pandemia, né? Como é que foi? Vocês se sentiram cuidados? Quais foram as rotinas adotadas, né? E você percebia muito na resposta deles que eles tinham uma gratidão muito grande pela empresa, pela forma como a empresa conduziu aquele processo. Nossa, né? Isso é maravilhoso. Eu não esqueço nunca que teve uma senhora que ela olhou para mim e disse assim, foi ótimo, minha filha. Aí ela parou e disse, não, ótimo não foi, não. Sabe? Tipo assim, ela externou a felicidade por ter sido... Aí ela ficou assim, não, mas eu entendi o que você quis dizer. Você falou que foi ótima a atenção que te deram, né? Isso, e aí ela cuidado. começou a falar. E isso que você trouxe é muito importante, porque tem uma outra coisa interessante também, desse processo todo que a gente está falando desse ambiente corporativo, da questão de saúde. Muitas mães, né, assim como eu, que sou mulher, isso inclusive aconteceu comigo. A gente ficou com aquele receio de retornar ao trabalho, né, e se expor de uma forma que pudesse trazer o vírus para dentro da nossa casa. Né? Então, Exatamente. tipo, os filhos estão resguardados, né? Mas eu preciso ir a campo. Eu me lembro que eu fiquei praticamente, acho que em média 90 dias mesmo sem sair, e chegou um momento que eu tive que sair. Eu tive que fazer realmente uma inspeção em um cliente, porque a gente tinha terminado todas as adaptações e chegou a hora de ir lá e conferir. E você não imagina, para mim foi uma operação de guerra. Era álcool em gel por quando era lado, camisa comprida, máscara, e eu continuo assim. Eu saí hoje, inclusive, vou sair amanhã, eu continuo dessa forma. Então, para nós que somos mulheres, eu acredito que essas questões, mães,
atingiram ainda mais o nosso compromisso, sabe? Muito, muito Atingiram mais. ainda mais o nosso psicológico por conta desse cuidado que a gente precisa ter, Eu entendeu? lembro E que eu passei por uma situação parecida com a sua, né? Assim, começou eu adaptei as palestras, treinamentos para online, mas mês passado eu precisei fazer uma palestra presencial. Nossa, assim, eu faço parte do grupo de risco, né? Assim como o Nick, que a gente tem problemas respiratórios, né? Infelizmente ele herdou meus problemas respiratórios. E imagina, eu ia sair, ele ia estar em casa, tranquilo, mas eu fiz, meu Deus. Então, assim, e quando eu agora, né? cheguei, e agora? Então, assim, claro, a pessoa, o contratante teve todo o cuidado, foi um grupo pequeno, não chegou nem a 16 pessoas e teve toda a distância e tal. Mas, assim, teve o trajeto, né? Ainda que tenha sido um grupo pequeno, a gente não sabe, né? Infelizmente, é um vírus, você não sabe onde ele vai estar. E eu lembro que quando eu É verdade. voltei para casa, que sempre era o normal, né? Eu sair, chegar, eu abraçar e beijar ele. Ele estava no sofá me esperando, ele fez, poxa, a senhora demorou, eu já estava preocupado. E assim, eu já ia na direção dele. Opa, eu corri pro banheiro, né, para tomar um banho e tal, para poder chegar e abraçar e beijar assim. E a gente fica muito tenso, porque é aquela coisa, caramba, é meu filho, né, que já tem É uma verdade. predisposição, né, pela questão do problema respiratório que ele tem. Então, imagina Verdade. para quem como você, que tem crianças mais novas, já o Nick já é um adolescente, mas para quem as mães que têm filhos mais novos, é uma tensão muito grande. Foi o caso da minha irmã. A minha irmã tem duas filhas pequenas, ela tem uma adolescente e duas pequenas. E quando ela precisou voltar a trabalhar, ela chorava, porque ela tinha medo Delícia. pelas meninas, principalmente a mais Sim, novinha, que só tem 6 anos. Né? Então, assim, ela chorou horrores. Ela fez, meu Deus, é meu trabalho, eu não estou reclamando, é minha fonte de renda, mas e a saúde das minhas filhas? Né? exatamente. Então, É, é muita tem pressão na uma, cabeça da mulher. é verdade. Tem uma coisa que é muito interessante, sabe, Iris? Que eu esqueci de falar até, é que junto com esse trabalho que nós fazemos, né, existe um profissional que ele é fundamental, que é o médico do trabalho, né? Então, é muito importante a gente esclarecer que o médico do trabalho, ele não é um médico comum, né? Ele é um especialista, assim como as outras especialidades, e ele tem esse olhar voltado para o ambiente organizacional, né? E é sempre um grande parceiro nosso na engenharia de segurança do trabalho. Eu costumo dizer que uma empresa com uma boa gestão é aquela que tem três grandes pilares: é a engenharia de segurança, a medicina do trabalho e a gestão de pessoas. Então, são três grandes grupos de pessoas que vão trabalhar ali para gerar esse ambiente de trabalho mais agradável, né? Então, é um ambiente mais salutar, é um ambiente do ponto de vista, e não só de segurança, porque não é o nosso foco hoje, mas Uhum. principalmente do ponto de vista de saúde mesmo, né? Mas que Do não ponto deixa de de vista de ser, né? Porque saúde. está tão atrelado, uma coisa com a outra está tão atrelado que Exatamente, não deixa de ser. exatamente. Você lembra que a doutora Ivana disse uma coisa muito interessante semana passada, quando ela falou da medicina proativa, né? Ela falou da questão da alimentação, Isso. né? A alimentação é um dos pilares que a gente mais trabalha dentro de qualidade de vida nas organizações. É Por quê? Porque a importantíssimo. alimentação, exatamente, ontem, inclusive, eu estava assistindo o Jornal Nacional e vi uma pesquisa que me assustou. No Brasil, uma em cada três pessoas estão obesos. Não estão acima do peso, elas estão Não, é obesas. obesos. E a gente sabe que a obesidade, ela desencadeia uma série de outras complicações. Então, você vê Sim. cada vez mais as organizações tendo essa preocupação com qualidade de vida, alimentação, exercício físico, né? Então, isso é muito importante para a saúde da mulher, né? Isso é muito Fundamental. interessante, né? Agora que a gente está em pandemia, né, está bem difícil, mas assim, eu vejo muitas iniciativas, por exemplo, de clientes que fazem caminhadas, fazem trilhas, né? Eu tenho clientes que têm programas de reeducação dentro da própria empresa, ou seja, Olha tem que uma maravilha. nutricionista, que vai lá,
que desenha a sua dieta, aí você já tem a nutricionista lá do refeitório que acompanha a sua dieta. Inclusive, se você fugir da dieta, ela puxa a sua orelha, porque Adoro. ela fica lá do lado do bandejãozinho, tá comendo o quê? É muito interessante. Então, tem muitas organizações que já acordaram para isso, sabe? Para transformar esse ambiente de trabalho num ambiente mais saudável para o colaborador. Porque todo mundo ganha. Ganha o colaborador, ganha a empresa, né? Então, eu acho que essa é a grande sacada, sabe? É por isso que eu sempre falo dos meus alunos lá do RH, porque eu digo assim, esse espírito nasce em vocês. Né? Nasce em vocês olharem para as pessoas e entenderem que saúde faz parte do conjunto da obra. A saúde física e a saúde mental faz parte do conjunto da obra. Né? E aí, se eu não domino isso, eu vou atrás de quem domina. Então, eu vou pedir ajuda para o meu médico do trabalho, eu vou chamar do lado meu técnico de segurança, meu engenheiro de segurança do trabalho, para que a gente faça um trabalho em conjunto. Para que a gente faça um trabalho em conjunto. E isso gere cada vez mais saúde, né? Para as pessoas, né? Isso. Não, e saúde para a própria organização, né? Porque ela não vai perder produtividade, ela não vai ter mais gastos, porque um funcionário doente, ele também gera mais gastos. As pessoas nem sempre têm essa consciência, mas é um gasto a mais para a empresa também. E é um gasto que choca, porque baixa a produtividade daquele setor, mas a empresa vai ter que gastar com aquele, para equilibrar aquela queda de produtividade. Né? Então, quando a gente vê um debate como esse, que mostra o quanto é importante ter esse olhar dentro das organizações para a saúde da mulher, para a saúde dos funcionários como um todo, mas a gente foca muito na mulher, porque, de certa forma, a mulher acaba sendo mais suscetível. Pela questão de mais estresse, de mais pressão, de mais cobrança, e muitas vezes uma autocobrança. Eu trabalho com mulheres há mais de 5 anos e eu vejo muito isso. Elas se cobram muito, né? Porque elas têm que dar conta do trabalho, elas têm que dar conta da família, e elas botam muito isso. Não, eu tenho que fazer tudo e tenho que fazer bem feito. E nesse eu tenho que cumprir metas, que dar atenção à família e tal, ela esquece do mais importante, que é cuidar de si mesma. De olhar para ela, de cuidar da sua saúde física, da sua saúde emocional. E quando você traz exemplos como esses, de empresas que estão tendo esse olhar, né, vamos colocar um nutricionista, vamos trazer o médico do trabalho, vamos fazer ações de prevenção. A empresa que seria o exemplo, não tem um ambulatório aqui. Gente, isso é fantástico, isso não deveria ser exceções. Eu acredito que isso deveria ser um item obrigatório numa grande empresa, principalmente. Porque hoje em dia as mulheres executam as mesmas atividades que os homens. Elas têm a mesma jornada de trabalho em questão de horas semanais que os homens. Né? Só que, graças a Deus, para os homens, eles não têm determinados desconfortos e cobranças que nós temos. É verdade, é verdade. E sabe... Ai, travou o vídeo da Jace. Gente, foi só o da Jace que travou, foi o meu também. Vocês podem me dar o feedback, por favor? Quem está aí assistindo, olha, entrou o Paraíso do Paraíso das Artes. Entrou aqui, voltou já, se conclui. Voltou, voltou, que bom. O Ricardo também, o Ricardo entrou. O que eu estava falando, Ricardo, sabe? Eu estava dizendo o seguinte, é que nós, antes da pandemia, né, nós víamos muitas empresas adotando home office, principalmente para mulheres, né, justamente para proporcionar, né, que elas pudessem ficar em casa um dia. Por exemplo, eu tenho um cliente que ele tem um dia na semana, né, alguns cargos eles conseguem trabalhar de casa, né, agora está bem mais por conta da pandemia. Então, era uma chance de você poder, muitas vezes, naquele dia, levar um filho na escola, ir buscar, almoçar um dia com teu filho na semana, ali em casa, que faz tudo, né? Então, assim, eu acho que são essas e eu acho que pós-pandemia a gente vai ter muitos modelos híbridos assim, e eu acho que é interessante para que a gente também perceba
que a gente pode desempenhar todos esses papéis e, ao mesmo tempo, ter um pouco de qualidade de vida. Nós devemos fazer isso. Devemos. Né? Ter um pouco Passou da de hora. qualidade de vida. Passou da hora. Então, eu acho que essas iniciativas vai muito da sensibilidade das organizações, vai muito da sensibilidade dos gestores, vai muito dos objetivos que aquela organização tem também, Isso. sabe, Iris? Quais são os objetivos, o que é que ela vislumbra, o que é que ela quer para ela como empresa. E é por isso que eu digo, não é uma ação pontual, é uma coisa planejada. É uma coisa, eu insisto muito nisso, eu digo, não são ações pontuais, eu tipo, Outubro Rosa, vamos lá, Outubro Rosa, é o ano inteiro, gente. Isso é muito importante, né? Isso é muito importante. Claro, mas mas a gente tem que ter um pano de fundo por trás de tudo isso, né? É uma base sólida. Exatamente. A gente está fazendo isso porque a gente entende que a nossa preocupação, o nosso valor são as pessoas. Né? Isso. Eu acho que isso é extremamente importante. Importante mesmo. Não, é como a gente falou no começo, né? Entender que o capital humano é o mais importante das organizações. Olha a Sheila aqui com a gente. Bem-vinda. A Sheila entrou. Muito bem-vinda, Sheila. O capital humano é o mais importante. Então, a gente precisa ter esse olhar da medicina preventiva, como a doutora Ivana falou, e como você falou, das ações, as empresas se preocuparem com as ações preventivas, né, para evitar, para até mesmo transmitir para os funcionários um ambiente mais saudável, um ambiente mais seguro para ele trabalhar, porque ele sabe que ele está trabalhando, ela está trabalhando numa empresa que se preocupa com ela, com a sua saúde física, mental, com a sua integridade, com a sua segurança. E isso é fundamental, porque quando um funcionário ele se sente seguro, ele se sente bem cuidado pela empresa, ele trabalha mais satisfeito, ele produz melhor, ele desempenha melhor a sua função. E como você falou, todos ganham, né? Cheio de orgulho das mulheres do meu clube. Ô, presidente Gustavo, gratidão. A gente te ama. Gente, não, com todo respeito aos clubes Rotary que a gente conhece, a gente tem o presidente mais fofo e carinhoso com as mulheres, aliás, com todos os associados. O nosso é o mais cuidadoso. É verdade. E aí, gente, eu queria aproveitar essa... Enquanto você fala, deixa eu só pedir, quem tiver alguma pergunta para te fazer, para a Jace, sobre a questão das práticas empresariais das organizações para o cuidado da saúde da mulher, aproveita e pergunta enquanto ela vai falando. Não, eu ia pegar a perninha que você falou aí da saúde, né? E aí eu queria somente lembrar, né? Agora eu falo, vamos puxar um pouco a sardinha para o nosso Rotary. Isso. Eu queria lembrar que nós estamos na semana, né, mundial de combate à polio. Inclusive, no último sábado, né, foi o dia D de vacinação aqui no Brasil, mas a vacinação, na verdade, ela continua até o dia 30, é muito importante. Então, nós, mães, mulheres, tias, avós, vizinhas, levem as crianças, levem a caderneta, tá certo? Levem a caderneta no posto de saúde para fazer a atualização da caderneta. Não esqueçam de levar ou o cartão do SUS ou o CPF da criança para poder você ter a vacina registrada no site, né, do governo, no cadastro oficial. É muito importante. E no próximo sábado a gente tem o dia D no Mundo, que é o dia em que a gente faz uma grande ação, né, em combate à polio no mundo. E aí acompanhe nas nossas redes sociais, acompanhe no YouTube, vão ter aí muito conteúdo, né? A gente está com Telepólio, né? Então, é muito legal lá no YouTube, o canal Telepólio, então está tendo palestras, é muito importante, sabe? A gente está, eu falei isso, inclusive, numa live semana passada, estamos diante de uma doença que é muito lesiva, muito lesiva. Inclusive, eu queria mandar um cheiro para a nossa família Expo, nosso Rotaract, que me convidou para falar um pouco sobre a polio, o trabalho, né? Então, é muito importante. A gente está aqui falando de saúde, a gente está aqui falando... E aí, Iris, isso me lembrou uma outra coisa também que eu não falei, que é muito interessante, que muitas empresas também têm um programa de vacinação direcionado para mulheres. Perfeito! Isso é muito... desculpa, e não só para mulheres, tá? Mas
Por exemplo, eu me lembro bem que quando a gente teve aquela vacina da gripe, logo no início, né? Agora não, já está na rede pública e tal. Muitas Isso. empresas investiam na vacina de forma Olha que particular, maravilha. disponibilizava. Então, é muito comum também vocês encontrarem nas organizações esses programas de vacinação, né? E que fazem muita diferença, né? Testes, Total. às vezes um teste de hepatite, né? Dentre outros, testes E de HIV. HIV. Então, assim, a gente percebe realmente que quando as organizações elas estruturam um programa de forma planejada, esse resultado, ele vem, né? Inclusive, é um resultado mensurável, né? Porque, por exemplo, se você fizer um estudo da quantidade de horas que as pessoas se afastam sem nenhuma assistência, por exemplo, e depois de você planejar, fizer um trabalho, e você também for mensurar essas horas, vocês vão ver que existe uma redução altíssima dessas Sim. horas de afastamento, que nós chamamos de taxa de absenteísmo. A taxa de absenteísmo é exatamente isso. São os dias ou horas que os colaboradores se afastam do seu posto de trabalho por problemas de Por saúde. saúde. Então, é um indicador muito comum nas organizações. Muitas empresas monitoram esse indicador, que inclusive é o que faz com que ela consiga demonstrar os benefícios de um programa de qualidade de vida para obter recursos para manter esse programa e para ampliá-lo. Então, assim, é Ai, muito perfeito. interessante isso sendo feito de forma estruturada, sabe? Nossa, eu fiquei muito feliz em você trazer essas informações para a gente, porque a gente sabe que a grande maioria das pessoas não tem essa consciência, né? E eu me coloco muito, tem muitos programas que eu não conhecia, porque eu trabalho com mulheres empreendedoras, mas são micro e pequenas empreendedoras, ou seja, o ambiente é diferente, né? Não tem o número X de funcionários, não tem uma estrutura tão grande. Mas eu fico tão feliz porque a gente olha para trás e a gente não precisa ir muito longe, a gente volta 2 décadas, a gente vê que a realidade era diferente, né? Quando eu Verdade. era criança, meu pai trabalhava numa grande empresa aqui, que não existe mais, mas a antiga GTB, lá em Abreu Lima, a Guias Telefônicos do Brasil, fazia guias telefônicos para o Brasil inteiro e fornecia livros para grandes editoras, inclusive, e tinham muitos acidentes de trabalho na época, porque eram máquinas enormes, né? Eu lembro que a área gráfica, eu era muito criança quando ele trabalhava lá, eu tinha medo porque as máquinas eram gigantescas, eu ficava muito assustada. E sempre acontecia um acidente. E não tinha essa política que a gente vê hoje, preventiva, esclarecedora, de ter um médico ali, né, de ter ações para cuidar. E muitas vezes meu pai era gerente da empresa, e muitas vezes ele chegava em casa de cabeça quente, porque tinha funcionário que havia se acidentado, tinha funcionário que o filho estava doente, ele precisava se ausentar. E isso era complicado, porque atrapalhava o andamento, né, do setor Verdade. como um todo. Então a gente vê que em tão pouco tempo, e hoje é pouco tempo, né, como um tempo atrás, eram 50, 60 anos, mas 20 anos, e já teve uma mudança significativa. Teve uma mudança real do olhar para a pessoa, do entender que a gente precisa cuidar das pessoas para que a empresa possa se desenvolver, para que ela possa realmente ter uma lucratividade e a saúde das pessoas passa a ser um foco, passa a ser primordial. Eu acho É fantástico as verdade. empresas oferecerem planos de saúde, ainda que seja com participação, oferecer plano Isso. odontológico, né? É um cuidado com o trabalhador. E principalmente com nós, mulheres, uma das coisas que eu gostaria, a gente está acabando, mas eu acho que dá tempo de a gente falar rapidinho, a questão que mexe muito com a saúde psicológica das mulheres. E a gente sabe que no mundo inteiro ainda é um número muito grande de mulheres que sofrem assédio moral, assédio sexual no Verdade. ambiente de trabalho. Hoje, Jace, Verdade. qual é a realidade dos programas de prevenção, de cuidado dentro das grandes organizações? Olha, a grande questão dessa questão dos assédios, né, ela está muito pautada na estrutura de gestão que a empresa tem. Inclusive, a gente tem um reforço muito importante. A maior referência, que é a norma ISO 45001, que é a norma de gestão do mundo em saúde e segurança, ela fala exatamente sobre assédio.
ela traz dentro um dos seus requisitos, onde ela diz, ela fala da prevenção do risco do assédio dentro do seu requisito de planejamento. Isso foi uma inovação, porque a norma que é anterior a ela, que era a OSA 18.001, não citava, né? Então, hoje, o que eu vejo é, primeiro, a empresa precisa ter um código de ética e de conduta muito bem estruturado. Isso é uma ação proativa, ela precisa mostrar para as pessoas ali quais são as regras do jogo. Eu sempre falo muito isso. Para mim, o código de ética, né? A gente fala hoje muito da estrutura de compliance das empresas. Então, isso é muito importante. Porque não é só uma questão jurídica, é jurídica também, mas é principalmente uma questão humana. É uma questão humana. Né? E ao meu ver, dentro dessa estrutura, Iris, o mais importante é ter um canal imparcial, onde as pessoas possam denunciar. É uma denúncia, eu não gosto muito dessa palavra. Mas não tem outra. Não tem outra, Então tem que haver ali um canal, uma ouvidoria, que receba aquela denúncia, que vá junto à liderança entender se existe ou não. Ou seja, precisa existir dentro da estrutura de gestão de pessoas a previsão de como recepcionar esse tipo de situação, sabe? Então, isso precisa ser trazido. E aí vão ter ações simples. Até mesmo isso, ter uma infraestrutura para recepcionar essa mulher, para ouvi-la, para conversar com ela, para entender. Então, isso precisa ser pensado de forma planejada, né? De forma muito basilar, está no alicerce da companhia como todo, porque também não adianta você somente ter um código de ética, um código de conduta, um código de compliance, e na hora que você tem uma ocorrência, você não tem como tratá-la, né? Você não tem uma infraestrutura, você não tem um canal. Então, é algo que precisa ser lá na raiz, a gente precisa pensar. E uma curiosidade é que esta norma que eu te falei, inclusive ela diz que nós temos que levantar, dentro da nossa avaliação de risco organizacional, os fatores psicossociais. E isso é o assédio. É o assédio. Né? Isso é o assédio. Né? E é algo então, tão é tão interessante. O Código da ONU trata disso. Né? Com certeza. A ONU e você tem lá tem o mudamento das mulheres no mundo do trabalho e tem esse item do assédio, da prevenção e cuidado do assédio com as mulheres no ambiente do trabalho. Exatamente. E você tem os desdobramentos legais, né? Porque a gente tem E a gente não conseguiu te ouvir. Oi, você deu uma travadinha. Eu falei que isso era uma coisa tão importante. 25 segundos. Eu disse isso é uma coisa tão importante que precisa ser tratado nas bases.